a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O quarto grande princípio hermético, o princípio de polaridade, contém a verdade. Que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos que ainda deixaram perplexa a mente dos homens são explicados pelo conhecimento deste princípio. O homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a este princípio e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Todas as verdades são meio falsas. Há dois lados em tudo, todo verso tem o seu reverso, etc. Os ensinos herméticos são, com efeito, que a diferença entre as coisas que se parecem diametralmente opostas é simplesmente questão de graus. Eles ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada pelo conhecimento deste princípio de polaridade. Os instrutores dizem que os exemplos deste princípio podem ser dados a qualquer pessoa e por meio de uma examinação da natureza real das coisas. Eles conhecem porque afirmam que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários simplesmente graus de vibração. Eles afirmam que o todo e o muito são a mesma coisa. A diferença são simplesmente questão de grau de manifestação mental. Do mesmo modo, o princípio e os princípios, a mente infinita e a mente finita. Assim, a lei e as leis são os dois polos de uma mesma coisa. Então, passando ao plano físico, eles explicam o princípio dizendo que o calor e o frio são idênticos em natureza.
as diferenças sendo simplesmente questão de graus. O termômetro marca diversos graus de temperatura, chamando o seu polo mais baixo frio e o mais elevado calor. Entre esses dois polos estão muitos graus de calor ou frio. Chamai-os qualquer dos dois, que não cometereis erro algum. O mais elevado dos 2 graus é sempre o mais quente, enquanto que o mais baixo é sempre o mais frio. Não há demarcação absoluta. Tudo é questão de grau. Não há lugar no termômetro em que cessa o calor e começa o frio. Isto é questão de vibrações mais elevadas ou menos elevadas. Mesmo os termos alto e baixo, inferiores e superiores, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos. Assim como o Oriente e o Ocidente. Viajar ao redor do mundo e na direção do Oriente, e chegareis a um ponto que é chamado Ocidente, ao vosso ponto de partida, e voltareis deste ponto oriental. Viajai para o norte e parecer-vos-á viajar no sul, ou vice-versa. Assim, a luz e a obscuridade são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. A escala musical é a mesma coisa. Vibrando o ponto C, movei para cima até que encontrais outro ponto C. E assim por diante, a diferença entre as duas extremidades da corda sendo a mesma, com muitos graus entre os dois extremos. A escala das cores é a mesma, pois que as mais elevadas e as mais baixas vibrações são simplesmente diferenças entre o violeta superior e o vermelho inferior. O grande e o pequeno são relativos. Assim também o ruído e o silêncio, o duro e o flexível, tais são o agudo e o liso. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa, com muitos graus entre eles. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala bem e a outra mal. Uma coisa é menos boa que a coisa mais elevada na escala, mas esta coisa menos boa, por sua vez, é mais boa, melhor, que a coisa imediatamente inferior a ela.
E assim por diante, o mais ou menos sendo regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como sendo coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes e irreconciliáveis. Mas aplicamos o princípio de polaridade e supomos que não há coisa de amor absoluto ou de ódio absoluto como distintos um do outro. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Começando num ponto da escala, encontramos mais amor ou menos ódio, conforme subirmos a escala. E mais ódio ou menos amor, conforme descermos. Sendo verdade que não há matéria de cujo ponto superior ou inferior possamos admirar. Há graus de amor e de ódio, e há um ponto médio em que o semelhante e o dessemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil fazer a distinção entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrardes uma coisa, encontrareis o seu oposto. Os dois polos. E é este fato que habilita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, conforme as linhas da polarização.